O ano 2019. O local, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A comemoração, os 40 anos da Constituição do Estado. Hoje em dia é aqui, neste prédio, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, que os deputados estaduais, interlocutores do povo, trabalham em prol da aprovação de leis para a comunidade e o bem-estar social. Mas não foi exatamente onde tudo começou. Esse foi o prédio que abrigou a primeira Assembleia Legislativa do Estado. Também é conhecido como Antigo Museu Dom Bosco. Fica na rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça do Rádio Clube. O edifício tem sua relevância no contexto histórico da capital. A antiga Assembleia, além de museu, também acomodou o Papa João Paulo II em 1991. Com o passar do tempo, o local recebeu diversas melhorias estruturais e também no auditório, onde eram realizadas as sessões. As portas de madeira e o piso continuam os mesmos. Foi aqui que os 18 deputados estaduais eleitos em 15 de novembro de 1978 deram início à Comissão de Constituição. No Palácio do Planalto, o presidente Geisel ouve discurso do ministro do Interior, Rangel Reis, afirmando que a divisão do estado de Mato Grosso é mais compatível com o atual estágio de desenvolvimento do Brasil. O presidente sanciona a lei que cria o estado de Mato Grosso do Sul e diz que teremos de iniciar uma longa tarefa para darmos efetiva existência ao novo estado. Cerca de 900 convidados comparecem, entre eles ministros de estado e outras autoridades. A história de Mato Grosso do Sul iniciou-se em 1977, quando então o presidente da República, Ernesto Geisel, assinou a lei que criou o estado de Mato Grosso do Sul com o desmembramento da área territorial do estado de Mato Grosso, do então Mato Grosso. E, criado o estado, evidentemente que algumas ações teriam-se que serem implementadas para que pudéssemos ter a instalação do Estado. E para a instalação do Estado, foi necessário realizar-se a eleição para eleger-se a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte que foi eleita no dia 15 de novembro de 1978, com a eleição de 18 deputados constituintes, da qual eu fiz parte, como membro da Assembleia Constituinte do nosso estado. Com a eleição foi feita a instalação da Assembleia Legislativa na mesma data em que o estado foi instalado, 1º de janeiro de 1979. E aí também, instalado o Executivo, instalada a Assembleia, criou-se a Comissão de Elaboração da Constituição Estadual no nosso estado, na Assembleia Legislativa. No início da divisão, eu participei da divisão do estado, eu era funcionário da CAEB. A CAEB era uma firma contratada pelo governo federal para fazer a divisão de patrimônio de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul. E logo em seguida, a Assembleia. A Assembleia eu gostava de ver as novidades, a discussão. Muitos deputados, naquela época, era sadio, você vinha, servia como conhecimentos gerais para você aprender. Eu acompanhei, o Dr. Rames era relator da Constituição do Estado, fez a Constituinte do Estado do Mato Grosso, que foi homologada, aprovada pela Assembleia, e várias nomeações de prefeito, como do Heráclito, do Marcelo, porque antigamente Campo Grande era considerado área de segurança, então o prefeito era nomeado pelo governador. Eu estudava no Dom Bosco e eu logo entrei para fazer esse trabalho como estagiário e fiquei, eu achava bonito aquilo, né? Você vê o deputado Gaeta vir de todo vermelho fazer aquele discurso. Nós tivemos grande personalidade da nossa política, que hoje, vamos dizer, faz falta pelo conhecimento, pela estrutura
que a Assembleia tinha na época. Nós tivemos aqui na primeira, a oposição, que era ferrenha, que era o Sérgio Cruz, o Odilon, Dr. Alberto Cúbio, que era um secretário de saúde que nós tivemos aqui, que foi um dos melhores que Campo Grande teve, ganhou para deputado, e em primeiro, grandes deputados como o deputado Londres Machado, Valdomiro. Eu gostava de ver, sabe? Para a gente chegar lá fora, para a Assembleia, não sei o quê, era uma novidade. Os trabalhos de articulação da Carta que rege os direitos e os deveres do povo foram iniciados no dia 1º de janeiro de 1979, junto com a instalação do primeiro governo do estado, comandado por Arri Amorim Costa, governador nomeado pelo então presidente Ernesto Geisel. Eu fui defensor do projeto de divisão do estado. Meu primeiro mandato fez parte dessa luta pela divisão do estado. Eu era integrante do movimento da divisão. Era um movimento até de elite, né, porque extremamente selecionado. O povo não participava do movimento divisionista, até porque o povo não acreditava em divisão, né? Já se haviam prometido tanto essa divisão, o povo não acreditava, mas eu tinha mania de acreditar em coisas incríveis e terminei acreditando. Então eu fui para Cuiabá. Em Cuiabá eu criei uma série de inimizades com os cuiabanos, porque eu defendia a divisão do estado. Fiz parte da comissão de acompanhamento do processo de divisão do estado. Defendi na época o nome de Campo Grande para o estado de Mato Grosso do Sul e me reelegi em 78. E toda a história começa exatamente em 79, né, quando nós instalamos a Assembleia Estadual Constituinte. Era uma Assembleia com um número pequeno de deputados, éramos 18. A gente imaginava que o estado fosse ser um estado diferente, né, que tivesse nascendo aqui um estado. A gente era o estado modelo, né? O slogan, nosso slogan era o slogan de estado modelo. Então havia essa expectativa de se criar um estado modelo. Naquele tempo a fotografia hoje a fotografia é mais fácil, você tira a fotografia toda hora, no celular, tal. Naquele tempo você tinha que ter o fotógrafo oficial para tirar a fotografia. Então, no dia da posse, eu cheguei atrasado, né? Porque problema de trânsito. Aí eu não apareci para tirar a fotografia e tiraram dos 17. Aí eu fiquei fora da foto. Fiquei fora da foto e, em consequência, fora da história, né? Porque a primeira história que se escreveu de Mato Grosso do Sul foi o professor Campestrini. Ele escreveu a história, mas não tinha um capítulo dedicado ao Poder Legislativo. Tinha um capítulo dedicado ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, mas não tinha um capítulo ao Poder Legislativo. A única referência que tinha ao Poder Legislativo era exatamente essa foto. Ele publicou a foto e o nome dos 17 deputados estaduais que apareciam na foto. Como eu não estava na foto, terminei ficando fora da foto e fora da história. Da primeira história que foi contada de Mato Grosso do Sul.
Já que a divisão do estado do Mato Grosso em dois era o grande acontecimento da época, o assunto virou tema dos principais jornais locais. Fato que também contou com a cobertura do periódico de Dourados, O Progresso. A recordação é de Adilis do Amaral Torres. Lourdes Machado é o presidente da Constituinte, foi o primeiro presidente da Assembleia, né? Olha aqui o Lourdes Machado novinho. A Morim Costa, né? Imposta assessores de secretaria. Francelino Pereira recebe líderes do novo estado. Olha aqui a reunião, ó, quando o Geisel sancionou a lei da divisão. Na época, a Casa Legislativa sul-mato-grossense era composta por parlamentares de apenas 2 partidos, Arena e MDB. A Comissão Constitucional teve Rames Tebet como relator e foi presidida por Cecílio de Jesus Gaeta, que, sem qualquer texto escrito para servir de base, contou com a participação da sociedade para incorporar 21 emendas ao texto final. Nós não tínhamos nada no Estado. Nós precisávamos criar, a partir daquele período, um Estado com toda a infraestrutura para desenvolver, seja ela da agricultura, da pecuária, das indústrias. Todo esse período nós criamos projetos para que realmente desse condição do Estado desenvolver, além de criar a primeira Constituição do Estado, né, que foi elaborada por nós na época e que até hoje, né, vigora com quase todos os dispositivos que ali colocamos. Foi um período que houve, né, algumas mudanças de governo, né? Nesse período nós tivemos 3 governadores e essas mudanças faziam com que o poder legislativo fosse muito atuante, né? E os debates afloravam assim, muito rápido e muito fortes. Mas tudo isso serviu para que pudéssemos então implantar esse Mato Grosso do Sul que nós esperávamos. A primeira Constituição de Mato Grosso do Sul foi aprovada em 13 de junho de 1979, tem 45 páginas e 191 artigos. Incluiu dispositivos para a organização do Estado, seus símbolos, além de destacar Campo Grande como a capital. O texto contou com temas de cunho econômico, turístico, tecnológico, sem se esquecer da valorização do meio ambiente. Defendeu a harmonia entre os poderes para atuarem de forma independente e com competências específicas, além de regular o funcionalismo público. Eu me lembro que foi na ocasião da votação da Constituição, da primeira Constituição, que foi promulgada em 1979. Que eu acho que foi um fato muito importante, foi deixar inserido na Constituição a criação da Universidade Estadual do nosso estado. E que hoje é uma realidade, é uma universidade respeitada e, portanto, eu acho que foi um fato importante nesta época. Dali para cá, nós acompanhamos toda a vida do estado. O estado se desenvolvendo, fazendo a sua infraestrutura, tanto na área de estradas, na questão de energia, na questão de saneamento básico. O saneamento básico no estado quase que não existia no interior. Existia em Campo Grande e Dourados, as principais cidades do estado daquela época. E o estado, com a divisão, ele ficou com 55 municípios. E o Mato Grosso ficou com a maioria dos municípios. Então, dos 55, hoje, nós já contamos com 79 municípios. Portanto, esses municípios todos passaram pela Assembleia, a elaboração da sua lei de criação e a votação e aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado. Portanto, a Assembleia sempre teve e tem e terá um papel importante no desenvolvimento do Estado. A grande curiosidade é que o então governador nomeado por Ernesto Geisel, Arria Morim Costa, foi exonerado um dia antes da promulgação da Constituição de Mato Grosso do Sul. O deputado à época, ainda parlamentar nessa casa, Lourdes Machado, assumiu o governo do estado de 12 a 29 de junho de 1979, até que Marcelo Miranda assumisse o posto frente ao Executivo Estadual. A solenidade de promulgação foi presidida pelo deputado Lourdes Machado no dia 13 de junho,
quando a Assembleia Constituinte passou a ser denominada Assembleia Legislativa e os deputados constituintes se tornaram deputados estaduais. Quando nós promulgamos a nossa Constituição, eu também tive a honra de ser o presidente da Constituinte. Foi muito difícil porque tudo era novo, nós estávamos organizando um Estado, mas os deputados eram muito competentes, gente muito experiente. E naquela ocasião, para elaborar a Constituição, nós nomeamos uma comissão que era a Comissão de Sistematização. Essas pessoas é que fizeram realmente nossa Constituição, que está completando 40 anos agora. Foi uma luta muito grande, luta de muita gente. Nós também participamos em Brasília, quando foi assinado o ato da divisão pelo ex-presidente Ernesto Geisel, e depois nós estávamos aqui como presidente. E nós tivemos a honra de promulgar a Constituição que está aí. Essa Constituição foi emendada em 1988, foi adaptada à Constituição Federal, mas o que fica é essa história maravilhosa que o nosso Estado conquistou durante esses anos todos, da luta de um povo valente, de um povo que realmente conseguiu aquilo que todos lutaram. Londres começou na política como deputado, ainda quando o estado de Mato Grosso não era dividido. Ele cumpriu o primeiro mandato no período de 1971 a 1974. Já no segundo mandato, de 1975 a 1979, foi eleito primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Era o segundo cargo mais importante do Legislativo. Durante o mandato dos primeiros deputados estaduais, Mato Grosso do Sul teve ainda como governadores Marcelo Miranda, de 30 de junho de 1979 a 28 de outubro de 1980. A partir de 7 de novembro, também de 1980, o executivo passou a ser chefiado por Pedro Pedrocian. E em mais essa lacuna, Londres Machado ficou à frente do estado. Decisão do Estado, bom, quem vai ser governador? O Geisel falou, o Pedrocian foi um excelente governador do Mato Grosso, ele é o homem que pode e vai fazer o Estado modelo. Vou dar a ele todos os recursos para que esse Estado seja o Estado modelo do país. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos o governo federal com o dinheiro que tem hoje, eu não tinha... O recurso teria que vir da própria receita estadual. O Estado não tinha sede. Agora, você imagina um Estado com 200 casas alugadas pelos vários pontos da cidade. Era o caos, uma total desorientação. Eu falei, eu tenho que fazer o centro administrativo. Havia um projeto aí do Arri Amorim, que era um verdadeiro disco voador. E eu, pessoalmente, sobrevoei e tive um mapa na minha frente e fiz o projeto viário daquilo que seria e é hoje o Parque dos Poderes. Foi realmente uma grande realização. 40 anos da primeira Constituição do Mato Grosso do Sul. O livro que rege todas as leis do nosso estado, que foi construído nesses 40 anos com muito suor de várias e várias pessoas. Então nós estamos comemorando isso porque a Assembleia teve um papel primordial nesses 40 anos. Então a valorização do Poder Legislativo, porque participou em todos os momentos ruins ou nos momentos bons da construção desse grande estado que é o Mato Grosso do Sul. Orgulho de ser deputado estadual, orgulho de pertencer à Assembleia Legislativa, orgulho de fazer parte da história do Mato Grosso do Sul.
A Carta Magna sul-mato-grossense ficou vigente até o ano de 1989, quando a própria Assembleia Legislativa criou uma comissão para adequá-la à Constituição Federal de 1988. É gratificante, né? Há momentos de saudade, né, do que passamos aqui dentro, e faz me lembrar também que nós não tínhamos essa estrutura que tem o parque hoje. E se você voltar lá e fazer a pesquisa, você vai ver que o parque administrativo do Mato Grosso do Sul, que é um dos mais bonitos do país, foi feito em tempo recorde, porque nós não tínhamos tempo a perder. Primeiro, porque não tínhamos nada de estrutura nenhuma para governo. Segundo, o período era de uma inflação muito forte, então nós tínhamos que fazer aquilo que o pessoal faz em 2 anos, tínhamos que fazer em 2 meses. E foi o que foi feito. O parque foi feito rapidamente com o comando do Dr. Pedro Pedrocian. E naquela época, como eu disse, o período era de inflação, você não podia perder tempo. E eu me lembro que uma reunião feita 5 horas da manhã lá no ERP, o ex-então governador, o Dr. Pedro, pediu para que os nossos engenheiros fizessem um projeto de maneira mais rápida, porque nós não tínhamos tempo para perder. E quando eles propuseram o tempo, ele não aceitou. E o que era para ser feito em 6 meses foi feito em 15 dias. Pelas pessoas que passaram, sentaram aqui, a Assembleia hoje não é só uma família, é uma vida. Minha vida, a vida do Mato Grosso do Sul, entendeu? É a vida, nós perdemos um grande homem, que foi o ex-governador Pedro Pedrocian, entendeu? Mas a vida continua. Aí tá para os deputados tocarem. Governador não é nada sem a casa. Analisando ali todos aqueles colegas, mudaria alguma coisa nessa história, deputado? Não, aqui estão 18 nomes de pessoas que foram escolhidas. Nota-se 18, quer dizer, hoje tem 24. Quer dizer, foi muito difícil escolher 18 nomes, escolher os melhores que estão aqui, e esses homens foram responsáveis pelo início do nosso estado. Essa foto fica aqui, eu acho que a Assembleia tem que colocar também nos seus arquivos, porque é essa Assembleia, e lá naquele canto está o ministro Armando Falcão, que veio dar posse para todos os deputados. E nós estávamos aí presentes com toda a nossa juventude, todos os deputados com a juventude, e fizemos um trabalho inicial para que hoje o nosso estado pudesse ser isso que é. Ao entregarmos à nossa gente a sua primeira Constituição, o fazemos na certeza do cumprimento da deleção mais honrosa que nos foi atribuída a 15 de novembro de 1978, quando o pronunciamento popular nos delegou poderes especiais para, em nome de todo esse povo, organizarmos a lei magna do Estado. Essa delegação, podemos a todos assegurar, foi usada em sua plenitude, com bom senso, lealdade e honestidade.